Bom dia, meu nome é Silvio Germac, sou juiz aqui em São Paulo, professor de processo penal, mestre e doutorando pela USP na mesma área, né, direito processual penal, e hoje aqui vou conversar com vocês sobre o interrogatório, né, características do interrogatório judicial e algumas questões sobre o interrogatório à distância, em razão da nova lei 11.900 de janeiro de 2009. Eu lembro a vocês que vocês terão ao final da explanação de mais ou menos 50 minutos, 10 minutos para a elaboração de perguntas ao final da exposição. Bom, eu já fiz distribuir pelo site um pequeno sumário sobre no que consistirá a minha apresentação e uma pequena bibliografia. Nós vamos falar um pouco sobre os aspectos históricos do interrogatório, né? As questões referentes às normas constitucionais e ao interrogatório, Estado democrático de direito, devido processo legal, natureza jurídica do interrogatório, algumas questões sobre isso, algumas questões sobre o regime jurídico do interrogatório, nos termos do Código de Processo Penal, interrogatório à distância, como eu já mencionei, o interrogatório dito ao silêncio, a delação e o interrogatório, e algumas questões sobre psicologia do interrogatório, que é um tema interessante e que diz respeito a esses aspectos psicológicos. Bom, o interrogatório judicial, o interrogatório do acusado, né, é uma prática já muito antiga na história de todos os povos, né? Nós vamos ver que desde o direito na Grécia Antiga, passando pelo Império Romano, durante o período medieval, já havia, evidentemente, práticas consistentes no interrogatório de pessoas acusadas por crimes praticados. Uma das características dessa evolução histórica do interrogatório é que ele está essencialmente ligado aos dois tipos de processo penal que existem, seja o processo inquisitório, seja o processo acusatório, não é? Como sabem, há diferenças entre esses dois tipos de processo. O processo acusatório caracteriza-se pela separação, essencialmente pela separação entre a figura do acusador e do julgador. Essas atividades de investigação e acusação são exercidas por um ente e as atividades de julgamento são exercidas por uma outra entidade. Já no processo inquisitório existe uma mistura nessas atividades, né? A mesma pessoa que acusa e investiga é a mesma que julga. Durante o Império, a fase da civilização grega, na Grécia clássica, né, predominava o processo acusatório. E com ele, essa divisão entre as funções de acusar e de julgar. Basta lembrar o famoso julgamento de Sócrates, né, retratado no livro Diálogos de Platão, clássico da literatura, da filosofia e do direito. Nós vamos lá observar que o julgamento dele foi um julgamento essencialmente oral. E o interrogatório, portanto, nessa época, de um processo acusatório oral, também era essencialmente oral. Não era registrado em documentos e era exercido na frente do povo, né? Bom, em Roma, na fase inicial, o interrogatório seguiu essas características do modelo grego, ou seja, essencialmente acusatório. Depois, evoluiu na fase do Império, após Júlio César, como um interrogatório essencialmente inquisitorial. E tanto que o processo penal após a consolidação do Império criou-se a famosa cognitio extra ordine, né? Após o Império Romano, com a sua extinção, surge na Idade Média a prevalência, né, da influência da Igreja Católica nos países europeus. E com isso, o processo torna-se essencialmente inquisitório, seguindo aquelas características que eu mencionava antes. Ou seja, uma mistura entre as funções de acusar e julgar, e a busca da prova por qualquer meio, inclusive pela utilização da tortura, que era uma prática disseminada na época da Idade Média, em razão do processo eclesiástico de índole essencialmente
inquisitória. Esse processo, então, o interrogatório neste processo penal, que era praticado nesses países, essencialmente com influência da Igreja Católica, exceção feita, diga-se de passagem, a Inglaterra, que não seguiu esse tipo de processo, caracterizava-se pela busca da verdade sob qualquer pretexto, né? Se utilizando-se inclusive da tortura. Eram comuns a utilização de diversas técnicas, as quais eu não vou mencionar, são até interessantes, a literatura é rica em dizer quais eram as técnicas que os torturadores, aqueles que interrogavam, né, se fossem juízes do Estado, dos países, ou então juízes de categoria religiosa, eram muito férteis as técnicas utilizadas para a obtenção da verdade. Esse interrogatório, portanto, com essas características, ele segue durante toda a Idade Média e vai apenas sofrer um arrefecimento e sua total extinção, pelo menos do ponto de vista formal, né? Porque do ponto de vista real ainda acontece a utilização da tortura em algumas situações, em muitos países e mesmo no Brasil. É claro que de forma ilegal, né? Mas esse tipo de interrogatório, ele segue até a época da Revolução Francesa. E na Europa, exceção feita, como eu já disse, a Inglaterra, onde prevalece o sistema da common law, essencialmente acusatório, lá não era realizado, né? A Inglaterra seguiu um modelo próprio, e os países que ela influenciou também. Bom, o Brasil, desde o Brasil colônia, essencialmente seguiu o modelo português, né? Que era um modelo essencialmente inquisitório e também com influência da Igreja Católica. Então, em pequenas pinceladas, essas são as principais características da evolução histórica desse instituto tão importante no processo. A importância do interrogatório no processo, antes de entrar nos aspectos constitucionais, legais, falar da atualidade do interrogatório nos dias de hoje, a importância é fundamental para o processo, né? No interrogatório que o acusado exerce a possibilidade de fazer prevalecer a sua versão sobre os fatos que são apresentados diante do juiz. É no interrogatório que o acusado exerce essencialmente o seu direito de defesa. É ali que ele vai ter plenas condições de fazer prevalecer a sua argumentação, enfim, os fatos, refutar aquilo que foi apresentado diante do juiz pelo órgão de acusação. O interrogatório está disciplinado a partir dos artigos 185 até o artigo 196 do Código de Processo Penal. Ali ele está regulamentado. Vamos começar a falar sobre... Antes de falar sobre a disciplina legal, é importante falar algumas palavras sobre os aspectos constitucionais do interrogatório, que vão exercer uma influência, né, sobre a sua disciplina legislativa. A Constituição traz uma série de princípios e normas constitucionais que se aplicam diretamente a esse instituto. Primeiro desse grande princípio constitucional que está na Constituição de 88, é o princípio do Estado democrático de direito, que se aplica diretamente ao interrogatório. Como sabem, o princípio do Estado democrático de direito é um princípio numa linha evolutiva em relação ao Estado de direito, né? Inicialmente tínhamos o Estado absolutista, numa primeira fase da evolução estatal. Depois tivemos o Estado absolutista essencialmente naquela fase, inclusive onde prevalecia o sistema medieval, inquisitório. Após isso, após o Estado absolutista, tivemos o Estado de direito, que era um Estado onde prevalecia a lei, né, a partir da Revolução Francesa e das revoluções inglesas e norte-americana. E aí tivemos um plus, que é o atual Estado Democrático de Direito, onde esse termo democrático diz muita coisa em relação ao Estado de Direito anterior, pois
quando se fala em democrático, se fala na necessidade de uma maior participação da sociedade na definição do rumo, né, do Estado, do rumo da defesa das garantias constitucionais, enfim, de tudo que diz respeito aos interesses públicos, enfim, estatais em geral. Quando se fala em Estado Democrático de Direito, portanto, o que eu quero deixar bem claro, e isso que quero trazer para o interrogatório, é a necessidade de uma maior participação da sociedade na tomada de decisões e naquilo que as atividades do Estado, elas exercerão sobre as pessoas em geral. E é claro que, na medida em que se exige a prevalência de um Estado Democrático de Direito, como um norte interpretativo das normas de interrogatório, deve-se buscar sempre uma maior participação do acusado neste ato processual essencial. Então, o princípio constitucional do Estado Democrático de Direito, ele influencia diretamente a interpretação das normas em matéria de interrogatório. É um norte, é um princípio que deve ser seguido, ou seja, sempre na dúvida, sempre no limite, deve-se pender para uma interpretação maior participação daquele que está sendo acusado no ato de interrogatório, na medida em que a sua natureza, como vamos ver daqui a pouco, é de um ato essencialmente de defesa. Bom, o devido processo legal é um outro princípio também, que, como sabem, vem da Magna Carta, né? De João Sem Terra, que é aquela carta publicada, apresentada pelo rei João Sem Terra em 1200 e pouco, na Inglaterra, como uma primeira codificação de direitos que compõem o chamado devido processo legal. Dentre os princípios do chamado devido processo legal, prevalece, em matéria de interrogatório, 3 princípios essenciais. O princípio da igualdade, que é importantíssimo na medida em que se busca a chamada igualdade ou garantia par condicio, né? Par condicio, que está ligada diretamente ao princípio da igualdade ou da paridade de armas, né, entre acusação e defesa. Se busca no interrogatório, esse princípio tem que ser aplicado, que é a prevalência do princípio do equilíbrio de armas, da equivalência de armas ou da par condicio, ou da paridade de armas entre acusação e defesa, que deve ser realizada, buscada no interrogatório. Nas situações em que o acusado estiver desguarnecido, por exemplo, a lei e o juiz e aqueles que atuam no processo deverão sempre buscar uma prestação de um serviço público, por exemplo, de uma concessão de um defensor público ou de uma assistência judiciária gratuita, para fazer com que o acusado, numa situação de desproporcionalidade econômica e jurídica, possa restar equilibrado no interrogatório, tendo acesso à acusação, sabendo do que está sendo acusado e tendo acesso a uma defesa técnica capaz de fazer frente à acusação. Então, esse princípio ele é importantíssimo na medida em que ele busca essencialmente isso que eu falei, ou seja, a paridade de armas. O segundo princípio diretamente aplicado no interrogatório é o princípio do contraditório da ampla defesa. Não é? O princípio do contraditório, ele é na realidade a necessidade de ciência bilateral de todos os atos processuais e da possibilidade de que tenha um réu de contraditá-los, né? Contraditar o que tiver sido juntado aos autos ou apresentado em matéria de acusação. Essencialmente é isso que o princípio do contraditório significa. Direito também, portanto, de contradição e de informação daquilo que está sendo apresentado em matéria de acusação.